Boa noite a todos. Que prazer. É muito bom estar aqui, sempre, sempre, sempre. E se a gente fica longe muito tempo, dá uma saudade, porque é interessante, no chegar, a gente recebe a energia e toda aquela preocupação durante a semana de estudo, de trazer uma mensagem que realmente impacte em todos nós, que eu não tenho responsabilidade sobre grandes exposições, e sim sobre uma vibração em conjunto com todos vocês para uma reflexão num curto espaço de tempo, mas que de alguma sorte nos auxilie no processo de transformação. A nossa irmã falou na reforma íntima e é um projeto que nós não podemos deixar passar nenhum segundo, a todo momento nos policiando, investigando as nossas reais necessidades. E quando reunidos numa casa espírita, e tantas outras, centenas estão fazendo um trabalho na noite de hoje, essas energias elas são condensadas e no processo de irradiação elas vão contribuir para que a espiritualidade superior trabalhe na prática do bem e da caridade, nas questões de ordem moral e espiritual, mas também nas questões de ordem material, junto àqueles irmãos menos assistidos, mais necessitados, com questões de perturbações diversas, de enfermidades e muitas vezes degradados por conta própria, pelo próprio livre-arbítrio, afastados do Cristo, perderam o caminho que os levaria e pode os levar a Deus. É interessante que, por mais que se prepare um tema, nós percebemos aqui a espiritualidade nos intuindo a dizer coisas que não estavam preparadas. Isso é muito bom, porque significa que o mensageiro, de fato, é muito menos importante do que a mensagem. Eles vão nos conduzir numa pequena viagem, no pensamento, em que nós, espíritos imortais, nos certifiquemos neste instante e levemos adiante essa sensação, esse sentimento de que não podemos mais perder tempo com zonas de conforto, com coisas que não são tão importantes, porque a famosa frase de que as coisas não são importantes. O importante são as pessoas, são os pensamentos, são as palavras, são as ações que nós tomamos. É todo o sentimento de amor que se desenvolve no ser humano em momentos como os que estamos atravessando. É impossível nos alienarmos das dores do mundo. Os tempos são chegados, nos alertam a espiritualidade. O Espírito de verdade nos fala insistentemente: as trevas serão dissipadas, os orgulhosos serão colocados nos seus devidos lugares, com amor, com compaixão, com misericórdia, mas com firmeza. E os justos que serão exaltados. Quem são os justos? Todos aqueles que estiverem voltados ao bem, desejosos de dar uma aceleração, de apressar o advento das suas programações reencarnatórias. Não estamos aqui por acaso. O tema é Jesus, sempre será, porque tudo se fez por Ele.
somos inclusive seres imortais, gerados por Deus em um determinado momento, no tempo e no espaço, mas trabalhados nos mínimos detalhes pela espiritualidade gloriosa do Espírito Crístico, o Espírito planetário, que habitou entre nós, como diz João, o apóstolo João, um médium de efeitos até físicos, o único dos apóstolos que não foi martirizado, flagelado e morto, foi exilado pela vontade de Deus, porque precisaria realizar a transcrição do que o próprio Cristo lhe passou quase no final da vida dele, ou exilado na ilha de Patmos, ou em Éfeso. Inclusive João acompanhou os últimos anos de Maria, a mãe de Jesus. E ele afirma lá no primeiro capítulo, nós comentamos alguma coisa da última vez que estivemos aqui, mas falamos mais sobre o templo de Deus. Quem esteve aqui deve lembrar que somos nós somos os templos de Deus. Daí o profeta dizer que Deus não habita em templos construídos pelas mãos do homem. Embora estejamos numa casa construída pelas mãos do homem, por mais humilde que seja, era a casa do caminho, o verdadeiro templo de Deus somos nós. E João, lá no início, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era de Deus. Tudo que foi feito por Ele. Qualquer busca a respeito desta famosa aferição de João vai nos dizer que o Verbo é Jesus. O Verbo é a palavra, do grego logos, do latim também como palavra, que é verbum, é a exposição, é a palavra divina. Deus é o projetista, enquanto Jesus é o arquiteto. Por isso que ele é o responsável por tudo isso, e é por isso que precisamos falar muito sobre Jesus, sem constrangimentos, sem esquecimentos também. Neste livro, A Caminho da Luz, que é uma obra octogenária, ela é de 1940, 39 a 40 mais ou menos, passa-se todo o acompanhamento que Emmanuel, esse espírito já reencarnado no Brasil, por razões óbvias, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, este grupo imenso de espíritos encarnados que o próprio Cristo afirmava estará sempre, eternamente ligado ao coração divino do Cristo. Emmanuel nos dá um apanhado sobre a religiosidade que acompanhou a humanidade nos últimos milênios, principalmente nos últimos séculos. Ora, todo esse acompanhamento teve a batuta do Mestre Jesus, como está tendo hoje. É impossível, nós sabemos, crer que Jesus esteja presente. É muito difícil, talvez a palavra impossível esteja mal colocada, mas é extremamente difícil crer que Jesus esteja aqui, agora, nesse instante, num processo de irradiação. Mas ele, como detém o poder sobre os céus e a terra, os céus que nós entendemos, os céus que envolvem
toda a atmosfera e a psicosfera do nosso planeta, Ele conhece cada um de nós, individualmente. Ele tem uma participação no nosso processo evolutivo desde as primeiras nossas encarnações. Ele foi o responsável por estar em conjunto com os seus mais próximos missionários, gerando o corpo mais perfeito, a forma mais ideal para que o princípio inteligente que nós somos se desenvolvesse e habitasse nesses corpos há milênios, e dessa forma desenvolver a partir do instinto, e aí a doutrina nos fala da evolução, passando pelo átomo mineral, pelo vegetal, pelo animal, e isso é muito possível, porque tudo é energia, tudo no universo é energia, e o princípio inteligente encontra então esse corpo e desenvolve-se. E nós estamos hoje aqui, graças a Deus e graças a Jesus, porque Ele iniciou esse processo. Nós fomos gerados por Deus. E ao longo de múltiplas existências, num processo biológico magnífico, temos a graça de nos revermos em famílias, em comunidades, nessa escalada fabulosa do processo evolutivo. Esse livro nos fala de uma primeira reunião de espíritos angélicos que se realizou nas cercanias da Terra, quando o próprio Cristo administrava o processo da formação do planeta. Há muitos bilhões de anos. Onde estávamos nós? A ciência comprova isso. Só não comprova a existência, a participação dos seres espirituais ainda, mas chegaremos lá. A segunda vez, na decisão que foi tomada da vinda de um espírito crístico para acompanhar a evolução dessa humanidade que ainda muito atrasada, muito primitiva, precisava dessa impulsão e de experiências no plano espiritual, nesse processo de desenvolvimento das almas, espíritos encarnados, e também da matéria do próprio planeta, que precisaria estar preparado para muitos milênios depois receber a vinda do Salvador, do Mestre, do Messias, conforme relatam os primeiros profetas, há aproximadamente, vamos colocar, uns 4 a 5 mil anos atrás. O cântico que nós fazemos aqui, que é magnífico, não temas, estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, é de Isaías, um profeta muito respeitado. E ele afirma, e aqui no livro está descrito, ele fala da vinda do Cristo. E Emmanuel buscou colocar neste livro, psicografado por Chico Xavier, essa referência. Deixa eu só encontrar aqui, porque são muitas matérias. Esse é um livro muito rico, que é sugerido pela doutrina espírita, pela própria Federação Espírita Brasileira, que os cristãos busquem ler, porque esclarece uma série de questões de ordem, inclusive científica. Estou com dificuldades aqui de encontrar, mas basicamente
Isaías nos fala que nascerá numa terra muito agreste, muito rude, como um vegetal, um lírio de beleza que sofrerá terríveis reveses, inclusive do próprio povo a quem ele se dirige, no sentido de orientar, através de uma missão gloriosa, a importância da revisão de conceitos ligados a uma história que vinha sendo comentada ao longo dos anos. A primeira aparição, do ponto de vista religioso, já dentro do conceito do único Deus, que para nós espíritas é a primeira revelação, vem com Moisés. Moisés, efetivamente citado aqui, aproximadamente 1.300 anos antes do Cristo, missionário encaminhado pelo próprio Cristo, como nós comentamos, todos os que vieram, o Livro dos Espíritos nos fala qual a característica do profeta. O profeta é um homem de bem, é uma mulher de bem, é um ser humano de bem, que deseja mais bem ao outro do que a si próprio, que renuncia, que faz verdadeiros sacrifícios para realizar obras em que ele mesmo não se sente digno de participar. Ou seja, a questão da humildade colocada por Jesus, que é talvez a maior das virtudes que nós devemos desenvolver, porque quando somos humildes e de fato desenvolvemos a humildade, vamos compreender que algumas situações que nos colocamos nada mais são do que o nosso desequilíbrio emocional, e nós deixamos vazar algumas imperfeições das quais somos portadores, principalmente o orgulho e o egoísmo. Então Moisés traz a sua doutrina, ele traz a sua mensagem recebida de Deus, ou seja, mensagem encaminhada pelo próprio Cristo, através da vontade de Deus. Porque Jesus em nenhum momento se coloca em uma posição de privilégio e de ser ovacionado, reverenciado, por mais difíceis que sejam de compreender as suas parábolas, ou as suas frases, as suas máximas, do tipo: quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Essa é uma frase muito forte. Ele afirma: a doutrina não é minha, Jesus diz, e sim daquele que me enviou. Então, em todo instante, Jesus está colocando a humildade como ponto fundamental, e ele encaminha Moisés. Moisés vem, desenvolve o seu conceito de religiosidade, e a doutrina vem nos falar que em um determinado momento a luz vazou as trevas. Não exatamente neste momento da vinda de Moisés, porque ainda naquele tempo o povo, nós, como humanidade, quem porventura se lembrar dessa época, é interessante gravar alguma coisa para isso, dar uma palestra maravilhosa, né? Lembrança de uma reencarnação há mais de 3.000 anos atrás. Mas, muito provavelmente, muitos de nós estávamos por lá. E com esta colocação do Deus único, inicia-se uma melhora de comportamento da humanidade, mas ela ainda não estava pronta para receber a segunda revelação, que é o Cristo, que é o Evangelho de Jesus. A doutrina vai nos afirmar que a terceira revelação é, de fato, o Consolador prometido, a doutrina espírita. E por que nós podemos ter certeza disso? Porque simplesmente as dúvidas, as nossas questões relativas
aparentes anomalias da vida, desastres, calamidades, mortes violentas, requintes de crueldade dentro e fora das famílias, a incrível incredulidade da massa, imensa massa da humanidade em relação às questões ligadas à religiosidade, um número imenso de pessoas que são ateus, desacreditam completamente da existência de um Deus, embora muitos se comportem de uma forma extremamente correta, e daí vem a importância das palavras do Cristo. Nem todo aquele que diz meu Pai, meu Senhor, voltando-se a Deus com o maior fervor, herdarão o reino dos céus. É preciso, voltando, se ter humildade de reconhecer as nossas necessidades, os nossos desequilíbrios, e daí buscar o processo evolutivo. É isso que estamos fazendo? É isso que devemos investigar em nós, porque o dia a dia, as questões relativas à vida, nos tomam muito tempo e nos fazem esquecer, por incrível que pareça. Muitas vezes, ao sair desse portal de luz, que é esta casa, embora tão simples, aqui existe uma emanação espiritual gloriosa e irradiações do próprio Cristo. Mas, ao nos dirigirmos ao lar, a alguma outra atividade, muito do que é dito, muito do que é falado, vai caindo no esquecimento. E nós chegamos a ponto de sequer nos voltarmos a Deus no momento do repouso do corpo físico e rogar a Ele, em termos de agradecimento, glorificando e, de fato, agradecendo por mais um dia que para nós é de fundamental importância. A vinda do Cristo, ela se dá no momento em que a humanidade estava mais amadurecida. Embora ainda com muita coisa de instinto, de sensação, que são os níveis, até chegar a um ponto de sentimento, em que você percebe a sua responsabilidade dos seus atos, das suas palavras, das suas ações, como nós falamos. Mas, infelizmente, a luz varou as trevas naquele momento. No livro O Peregrino, Divino Peregrino, que é a diferença daquele que é o andarilho, que vaga sem rumo, o Divino Peregrino conta a história do Cristo, narrado por um espírito de luz contemporâneo de Jesus, um filósofo do Egito chamado Ramatiz, nós já comentamos isso aqui, e coloca exatamente que naquele momento em que o Cristo toca, embora já estivesse no ventre da sua mãe, no momento em que ele renasce, se é que ele já teve um corpo físico em algum outro orbe planetário, nesses bilhões de galáxias que complementam o planeta, o universo. No momento que toca o solo daquele ambiente, essa irradiação ela se estende sobre toda aquela comunidade, a ponto de transformar o comportamento, os pensamentos, os gestos, a revisão de conceitos de muitos. Esse livro, Caminho da Luz, ele vai, ao longo do processo da história da humanidade, mostrando que em nenhum instante Jesus nos abandonou, fortalecendo palavras gloriosas que ele nos deixa. Jamais vos deixarei sós, estarei convosco até o final dos tempos. Por isso que ele está conosco, sim, porque aquele que se propõe a ser o caminho, a verdade, a vida,
sem, dessa forma, estar sendo, como se diz, demonstrando algum tipo de privilégio, ele está falando verdades. Por que não seguimos os ensinamentos do Cristo? Por que temos ainda tanta dificuldade de observar, por exemplo, uma parábola que foi contada aqui há alguns anos atrás por um jovem trabalhador da casa, numa quinta-feira. Eu estava lá atrás. Estava recém chegando aqui no Centro Holístico. E ele fala da parábola do filho pródigo, que com certeza é uma das palavras do Cristo que melhor traduz a nossa realidade hoje. Vamos aproveitar esses últimos minutos, vamos refletir sobre ela, já que a intuição está me levando mais para esse lado. Essa parábola que muitos conhecem, mas a grande maioria de nós, se não buscar no estudo, na leitura e na reflexão profunda, passa desapercebido, fala de um lugarejo onde um senhor de terras, humilde, mas que tinha seus bens, com 2 filhos, o filho menor vira-se para o pai, e note que essa parábola é cheia de choques emocionais e até do ponto de vista morais, para uma cultura da época. E diz ao pai, dá-me tudo que é meu, inclusive numa música do padre Fábio de Mello, uma música muito linda que fala sobre isso. E eu vou sair pelo mundo. Ora, naquela época, além de um filho não ter coragem, era um desrespeito muito grande. Então Jesus começa com essa parábola instigando aquelas pessoas que estavam ouvindo para dizer o seguinte: devemos nos preparar, porque as mudanças acontecerão nos seios da família. Ele cita as questões de filhos contra pais, pais contra filhos, as dissensões, as lutas, as forças maléficas atuando no seio da célula familiar, como estão hoje. Mas esse pai simplesmente cede ao filho, ele sai, encurtando bastante essa parábola, ele sai, ele vaga e vai até um outro país. Esse país, esse lugar, passa por terríveis dificuldades e uma falência generalizada de tudo. Ele perde tudo, passa fome, vai cuidar de porcos. Jesus já cita os porcos porque cuidar de porcos era a pior, a mais infame das atividades, porque o animal era tratado não só como um ser impuro, imundo, ele representava as impurezas. Naqueles momentos, naquelas épocas em que a simbologia tocava demais as mentes daquela humanidade ainda tão atrasada, ele retorna. E aí inicia-se o momento mais fundamental. E aí eu pergunto, nós estamos nos colocando dentro dessa parábola? Esse distanciamento do Pai, essa situação de ceder aos nossos caprichos e ir em busca de coisas que não são necessárias, que são supérfluas, abandonando o seio da família, abandonando amigos, abandonando ambientes onde estamos mais protegidos. Ele vem na estrada, ele vem caminhando na estrada. Um andarilho, não um peregrino. Em andrajos, morto à fome, magro, esquelético, acabado. Esse pai observa algo estranho naquele indivíduo, dá alguns passos à frente e identifica de longe o seu filho, anos depois. Corre em direção ao filho, abraça, beija ele repetidas vezes, pega-o praticamente no colo, traz ele para dentro da propriedade, manda colocar sandálias, um anel, que significa aliança. Os escravos, os servos, não usavam sandálias. Ele já diferencia o filho
dos servos, porque esse filho já queria retornar, que o filho se ajoelha, pede piedosamente que o pai receba ele pelo menos como servo, para que ele possa ressarcir o pai daqueles absurdos prejuízos causados. Um patriarca na época não agiria dessa forma. Nesse ponto da parábola, o povo já está chocado, dizendo, não é possível que isso aconteça. Um patriarca naquela região não agiria dessa forma, absolutamente. E aí o filho mais velho, com orgulho, com egoísmo, vê a atitude do pai e reprova aquela atitude, desrespeitando o pai. E a parábola termina mais ou menos com uma frase dizendo, meu filho, tu estás comigo a todo tempo. Nada te faltou durante todo esse período. Trabalhastes comigo como meu filho e não como meu servo. Mas o teu irmão, que estava morto, renasceu. Em linhas gerais, esse pai é Deus, evidentemente. Este filho pródigo, que de prodigioso não tem nada, há uma diferença muito grande entre prodigalidade e prodígio. Prodígio é uma qualidade daquilo que é muito bom, muito perfeito, muito equilibrado, que tem valores importantes. E a prodigalidade é aquela que pode ter lados positivos, mas é frugal, ele é parcial, ele coloca a perder, não dá valores ao que tem, prejudica. Este filho, que é o dito filho pródigo, podemos ser qualquer um de nós. Se analisarmos, fazendo uma revisão, uma reflexão sobre a nossa vida, onde agimos como filhos pródigos para com Deus. E com relação ao filho mais velho, podemos ser qualquer um de nós também, que por orgulho e por egoísmo, por inveja, ciúme, não valorizamos situações que beneficiaram o nosso semelhante, inclusive no seio da família, onde muitas vezes existem tantas contradições, a ponto de o perdão não ser concedido, e isso trazer dores terríveis, não somente para a alma, mas também para o corpo, e elas se refletem nas enfermidades que nos prejudicam sobremaneira. Então, meus irmãos, concluindo, essa parábola, que traduz, pelo menos essa primeira parte da história do Cristo em nossas existências, ela é perene. As palavras do Cristo jamais se perderão. Devemos nos voltar mais profundamente ao Evangelho, à Boa Nova do Cristo, e descobrirmos ali os remédios. Realmente, o Cristo, como diz Joana de Ângeles, é um terapeuta divino. É, digamos assim, a maior das referências, que começou lá no passado como um Messias que não foi reconhecido, como um mestre que deixou de ser para muitos com o advento da perseguição dos cristãos e posteriormente do Salvador, que de fato não era essa exatamente a maior importância, depois como um líder aguerrido na época das cruzadas, em que se usava a cruz nos escudos, nas roupas, para fazer valer uma religiosidade onde o próprio Cristo foi manso, pacífico, foi misericordioso.
e atravessa os tempos. Nós estamos nas mãos do terapeuta divino. A psicóloga que está aqui presente pode nos reforçar isso. Ninguém melhor do que o Cristo para nos apaziguar a mente e dessa forma apaziguar o espírito e o corpo. Daí, meus irmãos, uma das outras frases magníficas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um trecho dessa máxima do Cristo que precisa estar em nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Precisamos buscar Jesus, independente das nossas dores, lembrando sempre das dores daqueles que não têm quem por eles peça ajuda, proteção. Embora o Cristo não abandona nenhum dos seus irmãos, estará conosco sempre. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, ao Ricardo, à Maria, ao grupo de trabalhadores da casa. Tentamos de alguma sorte tocar nossos espíritos, nossos corações, vamos dizer assim, e que a gente possa retornar aos lares depois dos passes, das radiações, dos bons pensamentos, mais fortalecidos na fé. E eu peço a todos uma salva de palmas para Jesus.